Vamos lá, momento de formação, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos aqui do Instituto Hesed. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que pelo divino poder sejam dispersos os nossos inimigos, e fuja da vossa face os que vos odeiam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais uma formação. E que alegria, ontem nós meditávamos, você anotou direitinho, nós meditávamos a passagem da Sagrada Escritura de Lucas, capítulo 4, em que Jesus abria na sinagoga a palavra de Deus, e ali dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, me consagrou. Nós vimos ontem na formação de que a comunidade estava com os olhos fixos no Senhor. E isso era tudo muito importante, porque uma vez que o Senhor estava dizendo que o Espírito estava sobre ele, é verdade que Jesus dizia no Evangelho também, de que naquele dia, aquela profecia estava se cumprindo. Então, meus irmãos, é profecia também sobre nós. Eu convido você nesse momento a refletir sobre o que nós falávamos ontem, sobre as 3 grandes áreas de atuação do demônio na vida de uma pessoa. A primeira delas é no campo mental. O demônio começa, portanto, a sugerir, a conceder sugestões. Hoje uma pessoa, pelo Instagram, comunicava, portanto, dizendo: Padre, ontem numa oração de libertação que o Senhor fez, eu percebi o quanto eu tinha de peso na minha mente e na minha vida, somente pelo fato de ter ontem analisado de que eram sugestões e criações do inimigo, de dúvidas que ele tinha colocado na minha vida, e como que um bálsamo de alívio. Essa pessoa no Instagram até dizia: Padre, graças a Deus fazia tempo que eu não dormia. E a serenidade e a tranquilidade, pois bem, eu dizia ontem, a mente é um campo em que o inimigo de Deus gosta de atuar. Em primeiro lugar ali, e ele vem justamente pela ansiedade, a ansiedade que ontem nós estudávamos essa palavra, e na sua origem nós vamos encontrar distração. Veja como é que estava aquele povo na sinagoga, no evangelho de domingo, com os olhos fixos nele. Nós escutávamos ainda ontem no campo da mente, e nós precisamos pedir a Deus o autocontrole da nossa mente. Que o Senhor, portanto, controle os nossos neurônios, a nossa mente, toda a nossa estrutura mental, que seja agora comandada pelo Senhor. E nós rezávamos ontem pedindo isso. Você que faltou a formação no dia de ontem, tome de novo aquela formação. Agora, o padre vai pegar 2 outros campos, que é um campo também muito dolorido, e o inimigo de Deus tende a enfraquecer as almas. Deus quer almas fortalecidas. Ainda há pouco, a irmã Raquel dizia uma mensagem de Nossa Senhora: o demônio é forte. E deixa eu dizer a você, você precisa copiar isso. O demônio não é somente forte, mas ele não dá trégua, até que ele consiga naquela alma matar, roubar e destruir. O demônio não dá trégua. O demônio não tira férias. Às vezes ele até pode sugerir momentos de trégua, mas ele está ali na espreita para que não deslize, como esses testemunhos que nós acabamos de escutar, de alguém, portanto, que foi concedendo a conversa a um outro homem, e ela nem sabia o caminho do adultério e da possível fornicação que ela poderia ter vivido na sua vida, mas a partir de sugestões, a partir de aberturas, de consentimentos. E é esse campo que eu vou falar hoje, lendo com vocês, Efésios 6, capítulo 6, versículos de 11 a seguinte, que é o campo das emoções. Ontem eu falava do campo da mente, das distrações, das dúvidas que o demônio quer colocar, para que não vivamos a intimidade com Deus. O demônio não quer que eu e você vivamos a intimidade com Deus. Então ele conversa como conversou com Eva no Éden. Ele olha para Eva e começa a questionar, pondo dúvidas na relação dela com Deus.
E quando nós colocamos dúvida, quando nós temos medo de entrar em intimidade com Deus, várias outras situações psicossomáticas vão, portanto, sendo gerenciadas e sintomas, portanto, todos de desilusão, de abandono e de tantos outros chegam até nós. Diz Efésios 6, capítulo 6, versículo 11, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Diz ainda a Sagrada Escritura, versículo 13, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus, e a manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu queria hoje, olhando para essa passagem de São Paulo, e hoje é verdade que se aquela assembleia de domingo passado tinha os olhos fitos em Jesus, hoje nas leituras que nós escutamos de Paulo, Paulo precisava enxergar. E foi o batismo que foi conferido a Paulo, que fez com que suas escamas caíssem de seus olhos. Nós precisamos pedir diariamente um batismo no Espírito Santo, para que as escamas que nos impossibilitam de fixar o nosso olhar em Jesus. Precisamos aprender, meus irmãos, a manter o nosso olhar fixos ao Senhor. E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma área muito dolorida, que o inimigo de Deus tem investido muito, que são os afetos. O primeiro deles é no ventre. Quantas e quantas vezes pessoas se sentem enfraquecidas e elas não sabem o motivo de sua fraqueza. E muitas dessas fraquezas estão associadas à gestação sua. É por isso que quando nós vamos pedir a cura interior, nós precisamos começar a pedir a Jesus a cura daquilo que conscientemente nós não sabemos. Estão no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, de realidades que estavam ali nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Nós não sabemos como foi o comportamento de nossos pais. Por isso que tem tanta gente que não entende o porquê, sente tanto desejo de amar a morte, de desejar tirar a própria vida. Quantas pessoas não padecem de autodestruição e elas não entendem, elas olham para todos os lados e dizem, o porquê eu quero me destruir? E você nem sabe de que todas essas coisas estão ligadas, portanto, a todos os sentimentos de dor, porque você sentiu quando alguém exteriormente, enquanto você estava no ventre da sua mãe, desejou que você não nascesse. E isso daqui é um fator muito importante, porque muito embora dentro do ventre da mãe, o corpo esteja todo em desenvolvimento, a alma está ali inteira. A alma não precisa de braços, nem de perna, nem de desenvolver cabeça, ela já está toda ali. Então a alma sente tudo do que está acontecendo fora, do medo que naquela relação seus pais tiveram de engravidar, e de que quando engravidaram não souberam o que fazer, não sabiam como dar a notícia. E aí muitos deles não chegaram a cometer, claro, porque você está vivo, mas pensaram sim na possibilidade do aborto. E você precisa nessa hora, muito embora de pessoas que têm pais falecidos, nós precisamos pedir a Deus em oração, de que se essas coisas aconteceram no nosso processo de gestação, de que nós não fomos planejados nem queridos, e aí vem todo esse sentimento de autodestruição, de amor à morte, que muitos de nós padecemos e sofremos. Só hora e volta, pensamos no desejo de tirar a nossa própria vida. Eu queria dizer uma experiência a respeito disso. Quando eu era seminarista em Roma, por diversas vezes nós acorríamos a participar de alguns exorcismos com o padre Gabriel Amorti. O padre Duarte Lara, que era meu professor e morou na mesma casa de formação que eu,
quantas e tantas vezes chegando ali, ele já estava, na verdade, Padre Duarte já era padre, eu era seminarista. Mas por providência de Deus, eu estava ali naquela igreja. Geralmente o Padre Amorte, ele fazia seus exorcismos entre a igreja de Santa Maria Maior e a Basílica de Latrão. Ali tem uma igreja muito discreta. E ali, convidado por seminaristas croatas, eu entrei naquela igreja e fui conhecer o Padre Gabriel Amorte, e eu não tinha a pálida noção, ou seja, da grandiosidade do seu ministério. Tinha ido mais por curiosidade. O Padre Duarte era amigo, porque na final de contas estávamos ali, na mesma casa de formação. Ele já tinha terminado os estudos, era professor nosso no seminário. E naquele dia, Padre Gabriel Amorte disse: venham aqui para esta sala, eu estou atendendo aqui uma pessoa, e vocês precisam ver o como o demônio oprime esta filha. E nós chegávamos ali, e eu olhava uma menina muito pálida, magrinha. E Padre Gabriel Amorte, ele tinha uma estola, a estola sua sacerdotal era muito grande, dava 2 dele, e ele enrolava, portanto, aquela menina toda, e ele começou a fazer orações sobre ela. E meus irmãos, eu fiquei olhando tudo aquilo. Padre Gabriel já sabia de có e salteado já o rito do exorcismo, e ele dizia: vocês estão vendo, eu estou fazendo o ritual de exorcismo, e ela não está manifestando nenhum tipo de possessão, nenhum tipo de gritaria, de agitação. E de verdade era de se estranhar, porque as orações eram muito fortes, a gente sentia no ambiente, ou seja, de que uma ação maligna estava ali muito forte. E naquele instante o Padre Gabriel dizia: vejam só o que é que vai acontecer. E ele tirou a estola daquela menina e foi em direção da mãe dela que estava ali, porque seus pais estavam observando tudo o que estava acontecendo. E no momento que Padre Gabriel colocou a sua estola na mãe da menina e começou a rezar pela mãe e pelos meses e pelas semanas de gestação, foi incrível, meus irmãos, como o demônio atacou violentamente aquela menina. Ele não permitia que o Padre Gabriel fizesse sobre a mãe aquela oração, porque o vínculo de decepção e de dor e de ódio que haviam entre elas era do aborto, que acabamos por descobrir que aquela mãe teria desejado daquela filha. E todos aqueles sentimentos de autodestruição fez com que ela procurasse entidades, procurasse feitiços, procurasse, portanto, situações do ocultismo. E tudo aquilo veio como que alimentando o seu sentimento de destruição, atraindo para aquela jovem muitos espíritos maus, em decorrência daquele sentimento de autodestruição, porque sua mãe tinha desejado, portanto, abortá-la. Quando o Padre Gabriel tocava na mãe dela, enquanto mais rezava, mais aquela menina, que até então sobre ela não tinha se agitado em nada, se agitava ainda mais. E isso para dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos dos laços do inimigo de Deus são colocados sobre nós, muitas vezes movimentados de realidades que nós não temos, ou seja, historicamente como falar, porque estávamos no ventre da nossa mãe, mas foram de realidades sentidas. Então rezar muitas e muitas vezes nossos afetos são destruídos, ou seja, nossos afetos são enfraquecidos por esse desejo de destruição, e nós não sabemos o porquê queremos morrer. Às vezes você tem uma boa família, você tem um bom marido, você tem bons filhos, você tem um excelente trabalho, mas esse sentimento hora e volta de pensar em tirar a sua própria vida é algo que vai e vem, e você não sabe de onde vem essa tentação, essa sugestão do inimigo, que começa sutilmente na mente e depois vai processando tudo aquilo no coração para que você atue. Então precisamos demais, meus irmãos, antes de mais nada, para quem deseja a cura de seus afetos, rezar muito pelo momento nosso de gestação, de como foi, portanto, a nossa concepção, de como foram os primeiros meses. E um belo exercício para ter os nossos afetos libertos desse sentimento, portanto, de destruição, é olhar para os nossos pais, e independente de que eles tenham dito a nós, se fomos ou não fomos desejados, ou se chegou a nós a informação de que ele queria nos abortar, que saibamos nesse momento dizer o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, e nesse momento você pode fazer isso. Diga o nome do seu pai, diga o nome da sua mãe. Eu vou colocar aqui Maria Jaide e Ivonaldo. Eu não sei na minha gestação o que foi que aconteceu, os medos que eles tiveram, porque eram muito jovens.
E eu fico imaginando, se eles tivessem ceifado aquela vida, eu não estaria hoje aqui como sacerdote. Eu peço a Deus em agradecimento, porque eu sei que eu fui uma criança planejada, mas muitos não tiveram, portanto, este acesso. Então, se você sente no ventre da sua mãe, quando você se coloca ali de novo, de sentimentos de rejeição, você pensa na sua gestação e se sente muito inquieto, diga o nome dos seus pais e conceda a eles o perdão. Libere-os, portanto, desta culpa e deste laço que se encontra entre você e ele. Então temos que pedir muito a libertação, ou seja, de tudo aquilo que aconteceu no ventre da nossa mãe, dizendo o nome dos nossos pais. E se essas coisas assim ocorreram, vamos pedir nesta semana de fortalecimento o perdão aos pais e sobretudo a capacidade também de perdoá-los e de liberá-los, portanto, de tudo aquilo que foram essas situações que não chegaram ao nosso consciente. Um segundo ponto que eu queria tratar sobre os afetos, uma área que o inimigo de Deus muito prejudica as pessoas, é sobre a violência quando pequenos. Toda criança tem uma vida muito difícil, ela entra dentro de um mundo que ela não planejou, não foi ela, portanto, que pintou, ou não foi ela que deu as cores, ela se encontra num mundo que no juízo dela é muito difícil. São controladas por adultos, elas são sempre limitadas, sempre são muito dependentes. E aí, meus irmãos, existe uma cura dos afetos que nós precisamos pedir a Deus. Porque nessa nossa limitação e nessa nossa dependência, nós tivemos pais que nos ajudaram em possuir confiança, equilíbrio, constância. Mas quantos e quantos pais que não souberam educar os seus filhos? E se você é uma pessoa dessa, peça a Deus a libertação, que quando você se sentiu mais vulnerável e limitado, você se sentiu violentado pelos apelidos, pelos espancamentos, pelos castigos que lhe foram impostos. Quantos de nós não carregamos profundas marcas e termos tido pais muito violentos? Você se via numa situação, às vezes até de querer abrir a boca e não podia, porque havia um olhar agressivo ou uma palavra muito agressiva. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, crescemos, ou seja, inseguros, inconstantes. Às vezes você percebe na relação com as pessoas, ou até numa prova que você for fazer, ou até num concurso que você for fazer, apesar de suas capacidades, todas as vezes você percebe, ou seja, de inconstâncias e de inseguranças. Então, nesse momento, nós pedimos a Deus, nessa hora, a graça, portanto, de que Ele nos libere, portanto, de todo tipo de violência, que depois, ou seja, prejudicou a nossa relação com as pessoas. Você nem sabe, e eu queria nesse momento, daqui a pouco o padre vai fazer uma oração de libertação sobre os afetos, do quanto, ou seja, sobretudo nós aqui brasileiros, não sofremos com uma coisa chamada timidez. Mas não é uma timidez comum, é uma timidez que lhe faz sofrer. Você não consegue se colocar diante das pessoas porque você tem medo das pessoas. Você tem medo de falar, você tem medo de se posicionar. Não é uma timidez, portanto, porque afinal de contas assim é o nosso caráter. É uma timidez que nasce, portanto, daquela impossibilidade, do medo que você tem de se apresentar diante das pessoas, porque quantas e tantas vezes não vêm lembranças. Vêm lembranças, portanto, passadas. E aqui lhe deixam completamente bloqueadas. Pessoas que nos seus afetos não conseguiram, portanto, se relacionarem bem. Pessoas que não conseguem viver um relacionamento de namoro. Pessoas que não conseguem relacionar-se ou manter um relacionamento. Ou de não acreditarem de que uma pessoa pode gostar dela. Nós pedimos a Deus que para o fortalecimento nosso, o Senhor, como nos dizia na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então digamos, meus irmãos, que todas essas áreas, até então não ocupadas pelo Espírito, Deus ocupe com a força de seu Espírito o nosso coração e a nossa alma. Para que, por meio da graça de Deus, eu explicava ontem, o porquê que nós pedimos a graça de Deus, para potencializar a fragilidade dos nossos pensamentos, dos nossos afetos e da nossa conduta de vida. Tudo é muito frágil. Temos fragilidades, debilidades na forma com que sentimos, na forma com que pensamos. O porquê é que um cristão decidido em viver o fortalecei-vos no Senhor precisa pedir a graça de Deus?
para que onde há essa fraqueza, a graça de Deus ali atuando, possa potencializar e você se ver forte. Mas é preciso que haja, meus irmãos, essa consciência, que eu sei que muitas vezes é muito dolorido para que você lembre, mas é importante que nessa hora você conceda esse perdão, para que não viva, portanto, na confusão de afetos que você não sabe, ou seja, como administrar. Por isso que tem tantas pessoas que sofrem com afetos desordenados. Elas não têm, portanto, ordem, elas não conseguem colocar cabresto, elas não conseguem colocar equilíbrio em seus afetos, na sua sexualidade, sobretudo. Um terceiro ponto, que é muito também, que enfraquece o inimigo de Deus, quer que nos enfraqueçamos também nessa área, é com relação ao complexo de inferioridade. Eu acredito que ao falar do ventre da mãe, da violência da criação, que muitos de nós tivemos, o complexo de inferioridade é algo que está intrinsecamente ligado a essas duas realidades que o padre citou. O porquê, meus irmãos? O que é que esconde o complexo de inferioridade? Ou seja, a fraqueza na autoestima, na autoimagem, uma invalidação da vida. Esses sentimentos, portanto, que se você sente, diga: eu renuncio em nome do Senhor, e se o Espírito está sobre mim, porque o Senhor profetizou de que essa palavra estava se cumprindo, então, meu irmão e minha irmã, diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, e na vida do Espírito, todas essas realidades, que até então me enfraqueciam e me faziam padecer, que seja agora fortalecido e potencializado pela força do Espírito. Se o demônio, portanto, teria investido no ventre da mãe, na educação minha, nos complexos de inferioridade que sofri, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que vá agora atuando e tocando nas pessoas e nas situações de toda a minha história, para que ali, tomando de posse o espírito dessas realidades, possamos, portanto, caros irmãos e irmãs, vivermos na graça de Deus curados, fortalecidos. O inimigo de Deus não dá trégua, então ele vai pegando esses detalhes para passar na sua cara de que você é uma pessoa fraca. Você não é uma pessoa fraca, porque hoje se cumpriu a palavra que Jesus disse na sinagoga, que o Espírito de Deus está sobre você, porque Ele lhe ungiu e lhe consagrou e lhe enviou. Tome posse dessa alegria, tome posse dessa bênção de Deus, porque o Espírito está sobre você. Sobretudo desses complexos de inferioridade. Quando nós nos sentíamos, portanto, comparados com irmãos, comparados com primos, porque eram mais inteligentes ou mais bonitos. Você sempre teve um olhar muito negativo sobre você. Então diga: eu sou templo do Espírito Santo, e o Espírito repousa sobre mim. E eu me apodero da ação do Espírito Santo. Eu preciso fitar os meus olhos no Senhor, porque eu começo a colocar o meu olho e o meu pensamento sobre aquilo que disseram de mim, sobre aquilo que falaram de mim. Muitas pessoas deixam de viver, meus irmãos, porque elas vivem, portanto, sofridas diante das palavras e dos gestos, daquilo que as pessoas disseram ou fizeram para ela. O que é importante nessa semana de fortalecimento é olhar para Cristo crucificado e dizer: o Espírito Santo que está sobre mim foi enviado por você. Jesus de Nazaré, o grande presente de Deus Pai para nós. Então eu falei desse campo da mente e do campo dos afetos. Existe, portanto, um outro campo, que é a conduta de vida, que é toda a nossa estrutura, que é a mente e que é os nossos desejos. Eu estou falando de todo o nosso ser. E eu tenho dito muito quando eu vou fazer pregações em João Pessoa, ou quando eu vou fazer pregações em outros lugares, eu tenho dito muito, você tem pedido a Deus, por diversas vezes, por meio deste exército de São Miguel, muitas bênçãos e muitas graças. Mas deixa eu dizer para você, se responsabilize por essas bênçãos e graças. Porque infelizmente, meus irmãos, nós estamos pedindo as graças de Deus, mas nós não estamos mantendo nossa vida na graça. Você está pedindo a Deus muitas bênçãos, mas você não está conseguindo romper com o pecado, porque lhe falta disposição e lhe falta firmeza para combater. Afinal de contas, meus irmãos, se somos um exército, é porque estamos em guerra. E nós já sabemos que o demônio não nos dá trégua. O demônio vem
invasivamente e vem para nos atacar da forma mais covarde. Ele utiliza até de filhos, de criancinhas e de bebês para desordenar, portanto, e tornar impaciente a relação dos pais. O demônio age de forma das mais covardes possíveis. E muito embora que você tenha muitos bons propósitos, parece que nenhuma meta dessa você consegue alcançar, porque ele vai enfraquecendo a sua vontade. Então consagre hoje, nessa formação, eu consagro toda a minha vontade ao sangue de Jesus. E peço que o sangue libertador de Jesus possa potencializar a minha vontade enfraquecida, para que eu consiga guerrear como um grande, portanto, lutador neste campo de guerra, que é este campo espiritual, como dizia Efésios 6, ele dizia claramente: a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra seres espirituais do mal espalhados nos ares. Eu tenho um testemunho até muito engraçado. Dia 8 de dezembro foi dia da Imaculada. E eu tinha celebrado muitas missas. Tinha celebrado já 5 missas. E no final da noite, eu tinha que fazer uma consagração de viúvas, e depois tinha um grupo de 45 consagrados a São Luís em Montfort. E eu tinha combinado com uma família de que eu iria exorcizar a casa delas. As pessoas acorrem a mim e elas dizem: padre, eu preciso que você vá na minha casa, que o Senhor vá lá exorcizar a minha casa não está bem. E de verdade toda a casa, toda a família sentia de que aquela casa padecia de muitos horrores. E eu disse: olha, dia 8, quando eu terminar a missa eu vou. Mas eu não sabia que eu ia ter tanta missa e tanto compromisso naquele dia. E quando terminou a missa, lá vem a mulher, e eu fiquei olhando e disse: meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que fazer um exorcismo no final dessa noite. Jesus, lá vem ela na minha direção. E eu já fui brincando assim com ela, já fui colocando minha mão. Eu disse: minha filha, padre, o senhor vai exorcizar a minha casa hoje, né? Olha, padre, já preparou até o lanchinho. Eu disse: minha filha, me diga, eu estou tão cansado hoje. Não dava para fazer esse exorcismo no outro dia, na sua casa? Não, padre. E eu fui convencendo ela, para que ela me aconselhasse: olha, o padre hoje celebrou às 7, às 9, ao meio-dia, às 5 da tarde. Estou celebrando agora às 19h30. Eu estou tão... Você vendo a estrutura que o padre está hoje, o que é que você diz? Você acha que eu tenho condições hoje de ir lá exorcizar a sua casa? Aí ela ficou olhando bem para minha cara. Eu acho que enquanto mais cansaço ela via, mas ela dizia: que o Senhor vai na minha casa hoje exorcizar. Ai Deus, eu disse: tá bom minha filha, então pronto, eu vou exorcizar a sua casa. Inclusive ela tinha dito: padre, tem uma filha minha que tem poderes extraordinários, eu queria que o senhor conversasse com ela. Olha, os poderes extraordinários dela, depois eu converso com ela. Eu vou para exorcizar a sua casa, estou muito cansado, eu vou lá exorcizar. Mas eu fui extremamente cansado. Coloquei o óleo exorcizado, não é? Depois o padre Duarte sempre distribui esses óleos do Bom Samaritano. Depois eu fui, peguei as coisas todas, a água benta, cheguei na casa e comecei a fazer uma oração muito poderosa ali. O Espírito Santo foi suscitando espíritos em várias coisas. E eu fui pegando óleo, fui ungindo a parede, fui ungindo as portas, fui jogando o sal exorcizado, fui lançando, portanto, água benta. De verdade eu senti muitas coisas, mas eu não poderia dizer, tinha muita gente dentro da casa. Eu sentia sentimentos do que possivelmente estava sobre aquela casa, os demônios que ali estavam. E o mais engraçado foi que, terminado todo o exorcismo, eu disse: pronto, a sua casa está guardada pela proteção de Deus. Todo o mal que estava aqui se retirará. Quando foi no outro dia, que foi o dia 9, a mulher lá vem para a igreja chorando: padre, pelo amor de Deus. Eu disse: o que foi? Ela disse: o meu marido foi preso hoje de manhã. Eu disse a você que eu não era para exorcizar aquela casa, não é? A gente brinca, minha gente. Você não me chamou para exorcizar, os males tendem que deixar. Agora a sua família vai caminhar retamente. Eu preciso que você entenda. Eu até disse: olha, é melhor que eu não vá. Não, o senhor tem que ir. Está acontecendo.
Diante da desestrutura e da falta de retidão, meus irmãos, o Senhor vai orientando tudo. E possa ter sido a maior graça para o seu marido essa situação, para que na justiça esse seu esposo possa agora caminhar retamente e os demônios que oprimiam a sua família não a oprimam mais. Eu até achei engraçado na hora, mas é verdade. Se pedimos a atuação da graça de Deus, então prestemos atenção de que Jesus vai levar muito a sério a sua decisão de dizer: eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu tenho certeza que na formação de hoje, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me consagrou, porque Ele me deu uma unção, porque esse Espírito do Senhor que está sobre mim, me ungiu e me consagrou. Eu peço a você que nesse momento, você coloque a mão no seu coração. O padre vai fazer agora essa oração. E muito seriamente, esta retidão que Deus está lhe pedindo. Às vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, olha, eu quero um coração novo. Jesus leva muito a sério essa nossa decisão. E você precisa levar muito sério a sua decisão de querer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque nós sabemos que como o inimigo de Deus é forte, ser cheio do Espírito Santo é ter tudo aquilo que era débil e fraco, fortalecido, capaz de combater o inimigo e sobretudo de derrotá-lo. Então eu convido você a colocar a mão no seu coração. E se você está com a Bíblia, abra, portanto, a sua Bíblia. E nós queremos suplicar, meus irmãos e minhas irmãs, a Deus, neste momento, pelo fortalecimento de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma. Peça nesse momento ao Senhor este fortalecimento do corpo e da alma. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, fonte de todo o poder e de toda a graça. Nós nos apoderamos, Senhor, da ação do Espírito Santo. É Ele, portanto, que nos fortalece. É o Espírito que conduz tudo à verdade completa. E eu quero pedir que nessa hora, ao suplicar a presença do Divino Espírito Santo, Ele conduza à verdade completa tudo aquilo que você é. Peça nesse momento tudo aquilo que estiver obscuro, escondido, tudo aquilo que estiver camuflado, tudo aquilo que for situação de engano e de mentira. Diga: eu me apodero da ação do Espírito e eu suplico nesta hora, livre e conscientemente, de que o Espírito conduza tudo à verdade completa na minha vida. Que tudo aquilo que eram agregações ao império do mal, a tudo aquilo que era agregações a sentimentos, a sugestões do inimigo de Deus, porque eu suplico que o Espírito conduza tudo à verdade completa. Eu clamo nessa hora ao Senhor, por todas as pessoas que nessa hora se sentem incomodadas com essa oração, pelas pessoas que se sentem incomodadas em consagrar a sua vida à verdade, pessoas que se sentem quietas nessa hora, porque sabem que precisam abrir sua boca e dizer: eu me consagro à verdade do Espírito Santo. Não tenha medo de dizer isso. Diga: eu me consagro ao Espírito e eu peço que Ele conduza tudo à verdade completa. Fortaleça-nos, Senhor, no Espírito da verdade. Sim, como dizia a leitura de Efésios 6, nós clamamos, Senhor, e nos revestimos da Tua armadura para nos pormos em resistência às ciladas do inimigo. Levante-se a Virgem Santíssima, cubra-nos com o teu manto e nos proteja. O lírio de São José nos proteja, as asas dos santos anjos nos protejam e nos protejam a mão poderosa de Deus de todo o ataque infernal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Diga para valer: amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Jesus.